E aí, como é que está o nosso noticiário? Cada vez pior? E a Terceira Guerra Mundial? Nós estamos vendo aí diariamente notícias, né, cujo título chamativo é a Terceira Guerra Mundial. Estamos ou não à beira de uma Terceira Guerra Mundial? Né? O que é que está acontecendo? Lembrando que o Brasil, desde a época da Segunda Guerra, não vive um conflito. Então nós não estamos acostumados a nos preocupar com isso. Mas aqueles países que já passaram por conflitos nessas gerações mais novas, né? Lembrando, além da Segunda Guerra, nós tivemos no Brasil Guerra do Contestado, Guerra de Canudos e depois, mais atrás ainda, a Guerra do Paraguai. Ou seja, guerras do século XIX, tá? E uma no século XX, mas que não deixaram nas nossas gerações a memória do que significa uma guerra. Nós temos hoje um conflito da Rússia com a OTAN. Então, ao término da Segunda Guerra, foi criada a OTAN, que tinha por objetivo se defender do crescente poderio da Rússia. E foi feito como que uma muralha de países ali que estariam protegidos pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, contra alguma invasão da Rússia ou alguma tentativa de expansão do território russo. Então, vários países ali vizinhos da Rússia se aliaram à OTAN. Outros países vizinhos da Rússia se aliaram à Rússia. E mantivemos ali uma zona de tensão entre esses dois países, formando hoje em dia um verdadeiro tabuleiro de xadrez, tá? Em que cada peça é mexida com muito cuidado e com reflexo tanto para quem mexeu, como para o outro lado, o seu adversário. Então, cada vez que a Rússia mexe uma peça no tabuleiro, a OTAN treme do lado de cá e vice-versa, né? É lógico que o poderio da OTAN é muito grande, mas o poderio da Rússia também é muito grande e não é de se desprezar. Lembrando que nós estamos falando de potências nucleares ali envolvidas nesse jogo de xadrez. Qual o momento que nós estamos vivendo agora? A Rússia avisou de forma muito veemente a Ucrânia que ela não se aliasse à OTAN. Então esse é um dos motivos da guerra. Lógico que toda guerra tem um motivo econômico por trás, mas um dos motivos foi que foi dito para a Ucrânia não se aliar à OTAN. E a Ucrânia procurou essa reunião com os países da OTAN, procurou se filiar à OTAN e fez com que o Putin desenvolvesse essa invasão ali no território ucraniano, pegando territórios estratégicos para a Rússia, aí entra a parte dos motivos econômicos, tá? E pronto, estava feito o estrago naquela balança equilibrada de poder ali na Europa. E isso acendeu agora, no momento, com o crescendo dessa guerra, o que era para ser uma guerra de um mês e já dura mais de um ano. Então, acendeu a luz amarela em vários países vizinhos. Hoje, nós temos alguns países vizinhos ali tomando algumas providências para que, se forem envolvidos nessa guerra, possam reagir de forma adequada e proteger a sua população. E aí entra alguma coisa de conhecimento do sobrevivencialista, certo? Então, primeiro, a Finlândia. A Finlândia tem uma fronteira bem grande com a Rússia. É histórico, na época da Segunda Guerra, a Rússia invadiu a Finlândia e foi uma batalha muito forte. O povo finlandês ele tem uma resistência, uma resiliência muito grande. Deu muito trabalho para os russos, tá? Mesmo sendo um país muito mais fraco. Mas hoje em dia a Finlândia tem um preparo militar bem grande, em condições de infringir pelo menos uma grande preocupação na Rússia ao entrar por sua fronteira. E, além disso,
A Finlândia, entre as suas providências, tem distribuído à população, foi uma coisa que chamou a atenção, um manual para a sobrevivência na guerra. Então, o que fazer? O que consta basicamente desse manual? Recomendações quanto a suprimentos que a pessoa tem que ter em casa, então suprimentos para uma semana, pelo menos, de água, comida, então uma série de recomendações. E nós vamos começar a correr atrás aí desses manuais para ver o que veio nessas orientações governamentais e que possam ser úteis para o nosso conhecimento de sobrevivência livre. A Suécia fez a mesma coisa, apesar de não ter fronteira com a Rússia, ela tem portos estratégicos ali naquela área do conflito e também tem um interesse muito grande, ela faz fronteira com a Finlândia. Então a Suécia, que é um país neutro, também fez, inclusive distribuindo armas para a sua população. Existe um país que ele não está diretamente em contato com a Rússia, mas ele é o campo de batalha, vamos dizer assim, desse conflito da OTAN com a Rússia. Ele sempre foi considerado o local onde as forças vão se chocar, né? Existe um tempo em que as forças russas vão se movimentar, as forças da OTAN vão se movimentar e o choque vai se dar na Alemanha. Quais as providências que a Alemanha está tomando? Ela está alertando a população, da mesma maneira que a Finlândia, que a Suécia, mas principalmente procurando bunkers alternativos. Então, ela já está acionando todos os bunkers, todos os abrigos que funcionaram durante a Guerra Fria e outros locais que possam ser utilizados, como túneis de metrô, porões de edifícios, de construções, para que seja utilizado pela população. Então, isso tudo está mexendo com a mídia, está colocando na mídia uma série de notícias que passam a preocupar os europeus, porque é uma mudança de prosseguimento. E os governos ainda anunciaram a realização de estoques, tanto de combustível como de alimentação, para atender a sua população e para atender as suas tropas. Qual o reflexo disso para o mundo? Nós podemos ter uma série de reflexos na economia, tá? Na política, formação de novas alianças, e isso tudo pode gerar um reflexo também para o Brasil. Como eu disse, nós fomos surpreendidos, não nós, governo, mas nós, povo brasileiro, quando vimos a notícia de que nós estávamos com uma certa escassez de adubos químicos que vinham todos da Rússia. Então, poucos de nós sabiam que nós éramos tão dependentes assim dos adubos da Rússia, mesmo tendo esses recursos aqui no Brasil. Então, é uma ideia. Se você forma alianças e se você tem vários países envolvidos, isso tudo pode ter reflexos aqui no Brasil, gerando algum tipo de escassez. Por isso, nós devemos ter os nossos estoques preparados para poder sobreviver. E o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer é isso se degringolar numa guerra nuclear. Ainda que seja uma ou duas bombas que estourem, isso vai ter uma série de consequências. E os reflexos de uma contaminação nuclear nós vamos explorar num outro vídeo. É um assunto bem grande, bem extenso, e vamos procurar passar para vocês algumas providências. Então, acompanhem o noticiário, estejam de olho, e em breve estaremos de volta para falar da contaminação nuclear. Prepare-se e sobreviva.